Bem-vindo mais uma vez todos que nos assistem, que nos seguem através das nossas redes sociais, Rurópolis.online, ou pelo YouTube, ou pelo nosso portal de notícias, Rádio Web, ou pelo Facebook. Seguindo a nossa rodada de entrevistas, hoje nós temos a honra e o prazer de estar entrevistando a professora Márcia Deodato, ela que vem como candidata a vereadora pela coligação. Qual o nome da coligação? Federação Brasil da Esperança, PV e PT junto. Beleza. Federação Brasil da Esperança. Então, neste contexto, nós estamos aqui hoje para ouvir um pouquinho sobre, ou seja, no geral, a professora já é muito conhecida da população de Rurópolis, mas com certeza aqui hoje nós vamos transmitir algumas nuances aí da personalidade, do trabalho, dos pensamentos, defesas de ideia, que talvez você que nos assiste não tenha o conhecimento que a professora tem essa visão de mundo. Então, aproveitando, professora, seja bem-vinda, agradeço de coração, eu sei que eu sempre falo isso, mas volto a repetir, eu sei o quanto é corrido o período eleitoral, e nós sabemos que é um certo sacrifício você estar aqui hoje conosco para nos conceder essa honra de entrevistá-la. Seja bem-vinda e eu peço agora, passo a palavra que você se apresente, olhe para a câmera e se apresente aí para quem nos assiste. Oi, eu sou a professora Márcia Deodato, trabalho na educação há mais de 20 anos, Então, assim, a gente tem um trabalho prestado para a comunidade. Sou filha de servente e um agricultor, A minha mãe trabalhou muito tempo no Eurico Vale, então a educação ela é prioridade na minha vida. E na vida dos meus filhos em consequência, E aí a gente agora está nessa caminhada. Já moro aqui, nasci aqui e moro há muitos anos aqui em Rurópolis, Morei um pouco ali em Placas e voltei para cá, mas assim, estudei fora, como a maioria dos profissionais da educação, e hoje, graças a Deus, estamos aqui em mais uma caminhada, espero que tenhamos uma satisfatória caminhada aí junto com o pessoal que está com a gente aí, no nosso grupo, trabalhando e buscando cada vez mais pessoas para estar agregando a nossa campanha. Perfeito. Sabemos, mãe, professora, diretora também, estava ocupando o cargo de diretora da escola. Eu posso imaginar que são muitos desafios diários, Então, tem sua história de militância política, o ativismo político já é conhecido, a gente sabe disso, mas nesta propositura de legislatura, concorrendo ao pleito em 2024, o que levou você a se candidatar como candidata a vereadora em 2024? Eu passei um tempo como coordenadora do Sintep no nosso município, inclusive a gente fez algumas paralisações e devido à necessidade da época e na direção da escola eu tive uma visão diferente da necessidade real dos nossos alunos e da comunidade onde eu estou inserida, e onde eu trabalhei como diretora e saí para me candidatar. E assim eu vejo uma necessidade, uma representatividade da comunidade, principalmente a comunidade feminina. A gente tem uma sensibilidade maior para algumas questões que os homens não têm. Então a gente precisa voltar à Câmara, precisa de ter uma representatividade lá e de representar a comunidade Bela Vista, a comunidade em todos os setores, E também no nosso município, porque quando a gente é vereador, não tem essa diferença. Inclusive, alguns falam em redutos. Isso. E para mim não existe reduto, existe representação. Dependendo do que a sociedade quer, o vereador é obrigado a estar representando. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu quero até adivinhar qual seja a tua resposta. A pergunta é: qual é a tua principal bandeira? Logicamente, eu creio que, como educadora, você vai trabalhar muito aí com as nuances do setor educacional.
Mas se houver alguma outra, né, como você já bem colocou, que o vereador ele está vereador do município, não de redutos, ou de segmentos, ou de qualquer outra coisa, eu creio que mesmo tendo essa percepção de que a minha bandeira principal, as minhas lutas serão por este segmento, logicamente você já explicitou que tem o entendimento, e é por isso mesmo que você está aqui, porque na minha jornada, né, como alguém que quer contribuir com o processo, eu tenho buscado pessoas que eu julgo que têm algo a contribuir de fato com a realidade do município. Tenho buscado trazer pessoas aqui que tenham minimamente o conhecimento necessário para poder fazer a diferença, né? Que não sejam pessoas truculentas, ignorantes, que sejam pessoas que vá querer fazer alguma coisa na base da truculência. Eu prefiro muito mais aquela pessoa que esteja aberta ao diálogo, e as pessoas que têm nível superior, é sabido, né, que tem esse preparo psicológico para enfrentar as situações sem ter esse apelo à truculência, né? Então, qual será a sua principal bandeira, professora? A minha principal bandeira é a educação, né? Educação, mas assim, a gente sabe que dentro da educação tem algumas coisas que a gente necessita muito, que vai para o lado da saúde, que é a questão dos nossos alunos com necessidades especiais, que a gente tem um projeto também, que mais na frente a gente vai falar, e a questão da cultura. A cultura no nosso município, ela precisa ser reavivada, ela precisa ser trazida novamente aos olhos da sociedade. E para isso a gente precisa de trazer uma visão do que é realmente a cultura no nosso município. Porque os nossos jovens, eles precisam. E a gente vê que se a gente não estiver ocupando nossos jovens, tem pessoas que não estão interessadas no futuro deles, que vão trazer outras coisas negativas, né? Então a gente pensa em trabalhar essa questão da cultura dentro do nosso município e também colocar em pauta a questão da Secretaria de Cultura, que isso vai trazer muito, agregar muito a nossa sociedade, principalmente a questão econômica, né? Que a gente sabe que isso vai fomentar bastante com os eventos, junto com os eventos religiosos que também são culturais no nosso município, né? Trazer essa realidade e fazer com que nossos jovens eles tenham ocupações. Muito bem. Como você planeja propor melhorias para as áreas de saúde e educação? Todo político ele foca muito nessas duas áreas, né? Saúde e educação, porque são necessidades prioritárias na vida de todo ser humano. Um ser humano sem saúde não é nada. E sem educação, ele é só um ser vivente, né? Sem nenhuma educação, ele não tem realmente vamos dizer, as faculdades, né, mentais suficientemente amadurecidas para poder seguir uma vida mais digna. Então, sempre se trata desses dois segmentos e por isso mesmo eu os coloquei aqui, né? Como você planeja propor melhorias para as áreas de saúde e educação em nossa cidade ou em nosso município? O município ele é responsável pela educação infantil e fundamental. Ensino médio é estado, ensino superior é federal. Então, assim, para o ensino fundamental, a gente precisa estar fortalecendo, né, os projetos dentro das escolas, fomentar, apoiar, né, esses projetos que são importantes, que são necessários para a gente desenvolver a educação e o senso crítico dos nossos alunos. A gente sabe que é necessário que os nossos professores eles tenham esse apoio dentro das escolas e vindo da Secretaria de Educação. Então, a gente vai focar na educação fundamental, apoiar o ensino médio e também junto com o FOPA, que graças a Deus a gente conseguiu trazer para o nosso município com bastante luta. E a gente também propôs um curso, né, principalmente de redação, que a gente sabe que manda mesmo no Enem é a redação. Se você tiver uma boa redação, o seu nível ele sobe, sua pontuação sobe. Então, assim, a gente vai ter que trabalhar essa questão de redação. E um curso público, ele vem agregar. Porque eu acredito, assim, que a gente ganhou a universidade. Agora a gente tem que fazer com que os nossos jovens aqui do nosso município, eles tenham a maioria dentro dessa universidade. E para isso a gente tem que buscar mecanismo para fazer isso, né?
E eu estou me colocando à disposição para trabalhar junto com eles, com a universidade, com os professores que vêm de lá, mas não esquecer da educação fundamental, que é a nossa obrigação. Sim. E a base, né? Com certeza. Então, você tem propostas para reduzir impostos municipais? Já pensou? Eu imagino que o vereador tem tanta coisa, são tantas necessidades, né? Que às vezes nem para pensar sobre aspectos administrativos. É claro que a competência, quem executa, quem é o ordenador de despesa, não precisa nem muita coisa, quase todo mundo sabe que é o executivo. Porém, os vereadores, né, uma questão de entendimento, os vereadores podem sim influenciar no direcionamento desses recursos. São duas coisas que eu acho importantes: reduzir o imposto, a carga tributária para os munícipes, e a outra é aplicar o que sobrou disso aí, o que entrar de fato, aplicar de forma inteligente, né? Então, você tem alguma proposta, já pensou em alguma solução aí para... Porque é sabidamente que Rurópolis hoje ela tem sim uma carga tributária, tanto quanto a população ainda não percebeu, eu sempre falo isso também, é porque a população não está em débito com a prefeitura. Então, se ele não foi lá pagar, ele não sabe a pancada que é. Mas temos sim uma carga tributária diferenciada, né, alta, né, para a população. Temos aí alguns deles: alvará para alguns segmentos, temos aí o IPTU, né? O ISS não foi tão impactado, ele permaneceu, né, o maior filão, mas permaneceu tranquilo, 5%, né, estabelecido. Então, mas aí nós temos esses outros impostos que são caros, né, para o nosso município, para as pessoas que residem. Inclusive, isso afasta algumas empresas de vir para cá, porque para se estabelecer, ele acaba tendo um custo muito maior. Por exemplo, se um empresário vier para cá para colocar um supermercado e ele for fazer o comparativo dos custos operacionais que ele terá para implantar ele aqui ou em Uruará, ele vai preferir Uruará, porque lá a despesa com o público vai ser menor. Então, assim, você já pensou, tem alguma... Fale para nós aí. Eu acredito, assim, que a inadimplência, ela é muito grande. E com isso, fica sempre na costa de alguns. E aí o tributo, ele acaba tendo que ser maior. Eu acho que uma fiscalização, primeiro, ela vai fazer com que esses impostos eles diminuam, colocando as pessoas para realmente arcar, porque se você não paga, você não respeita. Então, para que as pessoas respeitem, até porque a nossa cidade está crescendo, a nossa cidade tem muitos habitantes, então tem muitas pessoas que podem estar ajudando. Eu acho que a melhor coisa é estar fiscalizando e entrando em diálogo com a gestão para diminuir esses impostos. A partir do momento que você diminui, você está fazendo com que ressurja emprego, ressurja pessoas que vão investir, né, no município. Eu acredito que isso vai fazer com que a gente diminua esse percentual de impostos e para a gente poder trabalhar. E a questão, assim, que esses impostos próprios, eles podem ser trabalhados na questão da saúde, da educação, da cultura. Então, a gente pode fazer projetos. A questão que eu acabei de falar dos cursos, eles são muito bem-vindos. E se a gente tem recurso próprio, não precisa muita coisa, porque a gente tem muitos profissionais aqui qualificados, graças a Deus, para poder estar trabalhando e dando esses cursos. Então, pode vir daí, entendeu? Também a questão da saúde. Eu pretendo, no meu mandato, trabalhar a questão de um centro de desenvolvimento, né, neurodivergente, que são crianças que tenham algum tipo de neurodivergência, problemas como TDAH, como autismos e outras TOD e outras necessidades, para ter um centro de referência, para ter atendimento com fono, com psicólogo e outras especialidades ali para estar ajudando. E esses recursos podem vir muito bem ser utilizados para a gente poder fazer esse trabalho, porque é muito necessário no nosso município. A gente tem um número muito grande de crianças e adolescentes com essas necessidades. Então, assim, está na hora da gente também abrir o olho e ver que os pais, a maioria dos pais, eles não têm o conhecimento que a gente tem.
Então a gente tem que estar mostrando, está dizendo o que precisa fazer, o que não precisa, para onde ir. E tendo um centro, não, a gente vai lá que eles vão te dar informação, vai lá que eles vão te apoiar, vai ter o tratamento para o teu filho, porque meu neto tem TDAH e eu senti na pele. Então, assim, eu sei da necessidade porque eu estive lá. Graças a Deus a gente conseguiu levar para o particular. E quem não pode levar, né? Então eu penso nisso porque eu tenho muitos alunos, ex-alunos lá do Bela Vista e de outras escolas que precisam desse atendimento. Então, assim, eu puxo essa responsabilidade junto com a questão do nosso candidato a prefeito para a gente estar trabalhando e buscando esse centro de desenvolvimento para o nosso município. Perfeito. Bom, nós temos culturalmente no Brasil e logicamente aí nos estados e municípios um tipo de eleitor que é quase um torcedor, né? Mas é aquele torcedor que não vive a realidade do time no dia a dia. Ele vai para o campeonato, assiste todos os jogos, me refiro fazendo um comparativo talvez até grotesco, né? Assiste aí as reuniões políticas e tudo mais, mas depois que ganhou, todo mundo se ajustou lá, ele para de participar das atividades, não cobra do político, não vai nas sessões da Câmara, e assim por diante. Então ele não acompanha de perto, não vai no portal da transparência para verificar se os recursos estão sendo devidamente aplicados, para de cobrar. Ou seja, é um torcedor na verdade. Quais são suas ideias para promover a transparência e a participação cidadã no governo municipal? Eu creio que se houver, primeiro de tudo, tem que haver o pontapé inicial, o vereador ou os vereadores. Ainda hoje eu conversando com uma amiga que veio resolver uma situação aqui de um curso, e eu falando para ela, eu gostaria que os vereadores, são 13 vagas, que desses 13, cada eleitor votasse em 13 nomes diferentes, elegendo o seu grupo predileto, que aí nós teríamos, de fato, uma rotatividade maior na Câmara dos Vereadores e teríamos pessoas, né, por exemplo, o conjunto ideal de vereadores, né? Porque às vezes vai eleito um vereador de excelente qualidade, com boas ideias, com capacidade de realizar e executar, de fazer as coisas acontecerem, de elaborar bons projetos, mas aí elege uma maioria de vereadores, né, que não tem capacidade nem de interpretar um texto, e aí depois o cara não vai para frente, não tem como seguir em frente, fica ali uma legislatura apagada, o brilho apagado, porque os outros não tem nenhuma faísca, né? Então, assim, como você pretenderia, ou o que você faria, que ideia você teria para promover a transparência e envolver mais a população de Rurópolis para ter realmente uma participação cidadã? Primeiro, para envolver a nossa sociedade, né, a gente tem essa dificuldade também nas escolas, mas assim, a gente precisa de reavivar, trazer de volta as associações de bairros. Com a associação de bairro, e a gente vê quando vai passando nas casas, a gente vai vendo as necessidades que tem em cada bairro. A necessidade, assim, a nossa necessidade principal aqui é água, que é a questão ali da área do Bomba. Aí você vai conversando e você vai vendo as necessidades. A gente acha que é uma necessidade, só que lá a gente vê que a necessidade deles é outra, entendeu? Então, assim, a gente precisa conversar com a comunidade. E essas associações, elas servem para isso. E o vereador não pode se esconder. Quando a associação chamar, ele tem que ir lá. Às vezes vai ouvir uma ou duas que não gosta, mas é a sua obrigação. Então, assim, a primeira coisa é isso, trazer de volta as associações, para fazer com que as pessoas estejam junto com a gente na Câmara. E uma outra é a questão da transparência. A transparência, ela tem que estar na ponta dos teus dedos. Ela tem que ser digital. O governo tem que trabalhar uma maneira para que você quiser saber quanto entra na educação, você vai lá e pega rapidinho. Quanto foi gasto com pagamento de profissionais? Quanto foi gasto com material de apoio? Então, assim, tudo isso tem que dar na ponta dos dedos, tanto da educação quanto da saúde. Então, assim, tem que ser uma coisa que você precisa você pode estar acessando a qualquer momento.
eu acredito que aí a gente vai poder ter uma melhor transparência dos recursos. Muito bem, muito bem. Independente de quem seja eleito, a gente tem sempre aqui no histórico do município essa questão, o prefeito fez maioria na Câmara, agora ele vai fazer muitos bons projetos, e às vezes isso não acontece, ou vice-versa. Quando ele quer, às vezes, fazer, pelo fato de não ter a maioria, os opositores se contrapõem a uma coisa que seria boa para o município. Então, independente de quem seja eleito, como você pretende se posicionar junto ao Executivo Municipal? Se chamado à autoria de responder do lado do prefeito ou do lado do povo? Adaías professor, ele é funcionário do povo. E a gente faz esse trabalho principalmente dos alunos. A necessidade prioritária é do nosso aluno. Assim como a questão de vereador, a necessidade é da comunidade, é da sociedade. Não tem como você falar que você vai ficar do lado do prefeito ou apoiar o prefeito 100%. E até no histórico da minha vida eu nunca fiz isso. Quando está certo, eu digo que está certo, quando não está, eu também falo que não está. E às vezes as pessoas não sabem, mas quando alguma coisa eu vejo que está errada, eu vou lá. Eu não fico colocando em Facebook, em WhatsApp para ninguém. Eu vou e converso, né? E tento resolver, e tento tirar as minhas conclusões de algumas situações. O vereador, ele não tem que se achar funcionário de prefeito. Ele é funcionário da população. Ele tem que dar respostas à população. Eu não, sendo o neném ou sendo o adversário, eu vou tratar da mesma forma. Porque eu estou lá para representar uma sociedade. Eu não estou lá para representar um prefeito. Isso a gente tem que ter na nossa mente, que vereador é um cargo à parte de prefeito. Tanto que são duas votações, né? Então a gente precisa ter essa clareza. Vereador representa a sociedade. Quem administra é o prefeito. Mas quem coloca e diz assim, a gente precisa, a nossa sociedade precisa de água aqui, vamos lá, vamos buscar. Se não der certo, se não tiver até um projeto e não deu certo, não conseguiu, chama a população para a Câmara e vamos conversar e vamos colocar, fazer com que a sociedade ela seja ouvida. É para isso que o vereador está lá, para que a sociedade seja ouvida. Ok, muito bem. É uma questão de opinião. Quais foram, na sua opinião, os maiores erros e maiores acertos da atual administração? Eu acho que o maior acerto que o Tacá teve foi a maternidade. Ali eu tive filho ali no hospital e sei da diferença. E quando você tem a privacidade, né, que a mulher precisa, até para retocar um batom a gente precisa, imagina para ter um filho, né? Então a gente precisa parabenizar ele por esse feito. E depois a gente sabe que muitas outras obras foram feitas e erros todo mundo tem, né? Apontar erros no Tacá tirar dele aquilo que realmente foi feito no nosso município. A gente sai da maternidade e a gente já encontra o asfalto ali que a gente sabe que era uma piscina de lama, né? A gente sabe que na entrada do nosso município, quando chovia, não tinha como a gente passar. Então a gente tem muitos acertos dele. Gostaria muito que ele tivesse feito muito mais asfalto lá para o Bela Vista, Bom Jardim, colocado água lá e outras coisas mais, mas acredito que a gente vai conseguir com o Neném Neném da Serraria no comando da nossa prefeitura. E a Márcia estando lá, meu filho, a gente vai estar cobrando, porque é necessário. Talvez ele se esqueça, mas tá faltando lá. Vamos lá para o Bela, vamos lá para o Bom Jardim, vamos lá para o aeroporto, precisa lá no 75. Então a gente tem que estar sempre solícito para essas coisas. Perfeito.
É claro que a gente nem sempre tem o futuro preconizado, já planejado em 100%, né? Mas, caso você tenha já em mente, você já tem algum projeto ou proposta de lei que seja prioritário, que gostaria de falar um pouquinho, dar uma pincelada nele aí nesse momento? Tem duas coisas muito importantes vão ser prioridade para a gente estar trabalhando, que é a reformulação do nosso PCCR, que é colocar dentro do PCCR algumas leis necessárias, né, para o crescimento, a questão profissional da nossa classe, mas também a questão da qualidade do nosso ensino, para a gente tá trazendo esse trabalho, né, juntamente com as pessoas que trabalham realmente com educação, que são os profissionais de educação, vigia, servente, agente, são os professores, né, o pessoal de secretaria. Então a gente precisa estar trabalhando esse PCCR. Outro projeto que eu já até falei antes, que é a questão do projeto do Centro de Desenvolvimento Neurodivergente, que aí a gente vai estar trabalhando já para essa categoria, que são esses alunos com necessidade especial, dando a eles, né, a importância que eles têm. E assim, não é fácil trabalhar com criança especial e a gente precisa de uma formação urgente. Até já conversei com a professora da UFOPA que esteve aqui, a gente foi para uma viagem ali, né, para o PA Paraíso, e eu sempre querendo uma informaçãozinha a mais, né, conversei com ela e pedi para ela que, se fosse possível, trazer uma pós para trabalhar com criança, né, principalmente com autismo e TDAH, para a gente também tá trazendo essa clientela e colocando esses alunos em foco, porque a gente tem uma preocupação muito grande, e principalmente a questão de colocar nas escolas de médio e grande porte as salas de AE em todas as escolas, que é importante, e a gente sente falta. Então esses são os projetos que eu quero estar iniciando logo, trazendo, para a gente começar a trabalhar desde o início de janeiro. Perfeito. Eu deixo aqui um adendo aí que esse é uma necessidade, é uma demanda prioritária, de fato, para o nosso município. E é desafiador porque, para cuidar dessas crianças com essas necessidades, haverá uma demanda maior de profissionais qualificados especificamente para essas áreas, né? Não é qualquer um que tem preparo para cuidar de fato de crianças com necessidades especiais, de fato. Mas o importante é que já tem alguém que defenda essa bandeira e que corra atrás disso aí, porque é uma necessidade crescente, não tende a diminuir, não, tende a aumentar a demanda. Próxima questão. É sabido, eu tenho conhecimento de causa que em Rurópolis nós não temos esse comportamento, esse costume, mas nunca é tarde para corrigir o que não está correto. Na Câmara Municipal de Rurópolis, ela não existe verba de gabinete, o vereador não tem realmente uma verba hoje destinada para ele gerir e receber as demandas da sua comunidade, da população, de forma privativa, né, e tal. Então, eu creio que nessa nova legislatura nós teremos essa correção, até porque eu tenho batido nessa tecla aqui com todos os que eu já entrevistei, né? Pelo menos começou a surgir aí, é necessário. E se caso isso venha a acontecer, como você pretende compor seu gabinete e quais critérios você usaria para escolher os seus colaboradores que estariam ali lhe auxiliando para atender as suas demandas e as demandas de quem até ali chegar para recorrer à sua ajuda? Primeiro a gente vai ter que mudar um pouco o regimento interno da Câmara, né? Que a gente sabe que muitas coisas mudaram e o regimento continua o mesmo há muito tempo, né? Isso é necessidade e a gente sabe dessa necessidade. E assim, a pessoa vai trabalhar com gente, tem que gostar de gente. Se não gostar de gente, não tem como. Na minha sala, quando eu era diretora,
na sala onde eu ficava junto com... Eu não gosto de trabalhar só, né? Isso o pessoal lá da escola sabe, eu não gosto de trabalhar sozinha. Quando eu estou sozinha na sala, eu já procuro alguém para vir ali comigo. Então, eu não gosto de ficar só. E assim, eu pretendo buscar pessoas que gostem de gente, que gostem de conversar, que saibam ouvir, que principalmente atendam as pessoas bem. E que tenham uma desenvoltura na questão administrativa junto comigo, na questão para trabalhar com as leis, para desenvolver um trabalho junto comigo. Eu preciso de uma equipe que me apoie, mas também uma equipe que apoie a comunidade. É que não chega uma pessoa lá e saia querendo falar comigo e a pessoa, eu estando lá e diga, ela não está aqui, ela saiu. E aí vai ter um problema. Porque quando eu vou falar com alguém, eu quero falar com uma pessoa. Eu posso até voltar depois, mas se eu for falar contigo, eu quero falar contigo. Então assim tem que ser dessa forma. Às vezes a gente não vai estar no lugar, não, mas venha tal dia que eu vou marcar para ela lhe receber. Isso é importante, isso dá a devida assistência à pessoa. A pessoa às vezes ela não vai poder estar aqui, mas é pertinho, ela vai na sua casa. Aqui em Rurópolis é rapidinho ao pulo, se não for na zona rural. Se for na zona rural, eu tenho que ter alguém que vai me levar, né? Mas aqui na cidade, rapidinho a gente é um bate-volta. Eu acredito que a gente precisa pensar muito bem nessa questão de pessoas para nos auxiliar ali. Até porque vereador para a gente encontrar ali é complicado, né? Então ele tem que ter o gabinete dele com as pessoas lá para receber as pessoas. Porque eles precisam, fazer reunião, vai fazer visitas, tem coisas para resolver fora, mas tem que ter alguém para receber. Representando, né? Representando e tentando resolver as coisas que podem ser resolvidas por eles, né? Exatamente. Muito bem. A gente coloca aqui e faz perguntas de opinião, porém, isso é para levar para o eleitor uma ideia de como que o vereador, o futuro vereador ou vereadora pensa. Né? Porque é com visão de mundo que você reage e age. Uma pessoa que tem uma visão de mundo distópica, ele nunca vai realmente agir e reagir dentro da realidade que se necessita. Então, se nós temos pessoas eleitas que têm uma visão de mundo alinhada às necessidades locais e até talvez estaduais e nacional, é importante que a gente coloque, os eleitores de Rurópolis coloquem lá pessoas que tenham visões de mundo que represente um tanto quanto de bom senso. Por isso agora a pergunta estamos vivenciando isso, sentindo isso na pele agora. Calor extremo, né, fumaça e poeira e vários fatores aí. Então a pergunta: qual é a sua opinião sobre temas como meio ambiente, mas aí não nos detemos somente neste aspecto, segurança pública e mobilidade urbana? A questão do meio ambiente, o meio ambiente não é só mata nessas coisas, né? Então, assim, você cuidar de onde você está, de onde você mora, do local onde você está, como você trabalha. Você precisa estar cuidando do meio ambiente, do ambiente onde você está. E, consequentemente, da nossa floresta, porque a gente sabe que os resultados do homem agredindo a natureza estão vindo, né? Então, a gente precisa repensar a questão climática, repensar a questão de preservação. A questão é cuidar e ter o recurso economicamente. Você precisa trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Preservar, mas também ter sua fonte de renda. E aí a gente sabe que tem a agricultura familiar, que pode ser trabalhada, que pode ser reflorestada com algumas plantas, que também que pode trazer economicamente recursos para a família. Então, assim, a gente trabalhar nesse viés. A questão de segurança, nosso município ele é pequeno, mas a gente precisa estar cuidando sempre, né? Efetivar a questão dos nossos militares, né, da Polícia Civil, equipar, né, para a gente ter essa segurança que, graças a Deus, aqui no nosso município a gente tem.
E estamos de parabéns por isso, né? A questão hoje mesmo eu saí já preocupada porque tem uma queimada, né? Ali entre o travessão da Cachoeira e dos Baianos. Então, assim, isso é muito preocupante, né? E a gente precisa ter no nosso município um efetivo, né, do Corpo de Bombeiros. Então, trabalhar essa questão também com o município, né? A necessidade, né? E a mobilidade urbana, eu digo que a gente sente. Porque, assim, a gente já tem um pouco de... A gente tem asfalto, a gente tem uma mobilidade, mas a gente precisa de ônibus no nosso município. Nossos alunos vêm quase 2 horas, 1h30. Para o Eurico Vale é muito longe. Do Bom Jardim, do Bela Vista, para vir para cá é muito longe. Então, a gente já tem que começar a pensar nessa questão como uma cidade já em crescimento, né? Uma cidade que precisa, pelo menos, de alguns horários que esses ônibus eles trafeguem. Eu acredito, ali no Leitoso também a gente precisa trazer. Então, assim, a gente tem que pensar no crescimento do nosso município, na mobilidade, na questão da ida e vinda das pessoas. Garantir, né, sim, que as pessoas tenham essa mobilidade no nosso município. Muito bom. Falou aí uns pontos aí que eu me reporto muito ao silêncio, né? Não vou ficar dando ideia para as pessoas, né? Mas até agora eu ainda não tinha tido essa resposta, essa necessidade que eu já vi. Ou seja, é claro que se tu colocar um ônibus ou 2 ou 3 na cidade para circular de forma constante, tu vai ter despesa alta e pouca demanda. Mas se tu estabelecer certos horários, tu vai fazer com que a pessoa que mora lá no Bela Vista, ele possa, com base no horário pré-conizado, pré-estabelecido aí, né, do ônibus coletivo, ele sabe que 10 horas da manhã tem um ônibus de lá para cá, então ele deixa de gastar, às vezes, com táxi, com uma outra coisa, tirando ali de onde às vezes nem tem, para poder vir, né? Ou então faz a opção de vir de pé mesmo, no sol quente, né? Sofrendo aí, né, os riscos e tudo mais. Então é importante, gostei muito aí dessa deixa aí, dessa questão da necessidade de implantação de ônibus coletivos aí para atender demandas como o bairro do Leitoso e Bela Vista, né, e outros bairros mais longe. Né, perfeito. Como você acredita que irá melhorar a qualidade de vida da população de Rurópolis? Eu coloco essa pergunta porque assim, é importante, todo ser humano ele quer deixar o seu nome na história, né? E eu creio assim que um vereador que tem uma legislatura, não precisa ser 2, mas uma legislatura, ele tem uma oportunidade muito ímpar de deixar o seu nome na história. De dizer assim, esse projeto, essa ação aqui, ela foi provocada pela atitude, pelo posicionamento do vereador. Hoje, olhando o futuro, né, como que você vê, de repente, uma coisa que você tem em mente assim, que gostaria de deixar se eleita como memorial? Aqui, ó, a professora Márcia Deodato foi quem deu o pontapé inicial nesse projeto aqui. Eu acho que o projeto assim, que eu venho trabalhando, eu venho pensando muito nele, pesquisando e buscando, é a questão do Centro de Desenvolvimento Neurodivergente. Esse centro ele vai possibilitar não só para a criança, né, uma melhor qualidade de vida, mas para a família também. Porque às vezes a mãe não aceita a criança que tem algum tipo de necessidade, a gente tem que ir para o convencimento. E aí nesse centro vai ter uma psicóloga que vai conversar, a gente manda para lá a pessoa, né, um lugar, né, para que ela seja acolhida e também seja atendida, né, para poder entender que não é uma doença, né, é uma questão de vida mesmo, de pensar diferente, de agir diferente, de ter reações diferentes. Mas a criança não é doente. Quando a gente fala, a mãe diz assim, meu filho é doente. Ou outras palavras assim mais pesadas, né? Mas na realidade não é. Ele apenas tem uma necessidade de entendimento maior, você precisa explicar de uma forma diferente, falar de uma forma diferente. Tem alguns que aprendem facilmente, tem outros que nem tanto, mas isso faz parte da vida. Sim. Então, assim,
O meu projeto que eu quero construir, que eu quero deixar, porque a questão da educação, ela é uma coisa que já vem se construindo. A gente já participou da manifestação da UFOPA, a gente conseguiu, graças a Deus, trazer o UFOPA para o município. Então, assim, só que existe muitas reuniões, mas pouca efetividade. Sim. E quando eu levei meu neto, que ele me chama de mãe, né? Mas quando eu levei meu neto para um atendimento, aí eu vi as necessidades que realmente a gente tem, que a gente continua tendo, né? E enquanto avó, eu quero ver meu neto com um desenvolvimento muito melhor. Minha preocupação é o que vai ser dele quando eu não estiver aqui, ou se minha filha não estiver aqui, né? Ou o pai dele. Então, assim, a gente tem que prepará-los para a vida. E esse centro, ele vai ajudar nisso. Ele vai ajudar nessa qualidade de vida, tanto da criança ou do adolescente, quanto da família. É por isso que é uma coisa que eu quero deixar. E dentro da cultura, que também a cultura é minha paixão. Assim, eu gosto eu gosto de dança, eu gosto dessas coisas. Eu sempre digo assim, é um problema para mim enquanto religiosa, né? Mas, assim, eu gosto dessa coisa de cultura, de museu, dessas. Então, assim, eu acredito que a gente pode estar trabalhando isso mais, fazendo com que a cultura ela seja avivada no nosso município, aconteça as programações, os festivais, aconteça as festas religiosas. A gente tem um calendário no nosso município. E, assim, eu acho que a gente pode contribuir muito para o município de Rurópolis, assim quanto eu venho contribuindo enquanto professora no nosso município. Ok, muito bom. Agora nós iremos... não é só mamão com arroz, não. No seu entendimento, por que os eleitores de Rurópolis devem votar no seu candidato a prefeito? Porque eu acredito que ele seja o mais preparado. Ele é uma pessoa cristã, uma pessoa temente a Deus, é uma pessoa que não ataca o outro, que ele se coloca na posição de uma pessoa que está pronto para atender as necessidades. Ele conversa com as pessoas, ele ouve, né? Então isso mostra uma parte necessária para que ele comece a resolver os problemas do nosso município. Eu acho a pessoa mais preparada dentre seja ele. Porque, assim, a gente sabe dos projetos que já estão em andamento e os que vêm. Minha preocupação é a nossa universidade. A gente vai ter 5 cursos no ano que vem. A gente precisa que isso continue. No parque tem algumas outras obras que estão lá para ser trazidas para o nosso município. Isso tem que ser efetivado, como a creche, no Bom Jardim, espero que seja realmente no Bom Jardim, como a escola em tempo integral. Então, assim, são coisas que estão vindo para o nosso município. Os postos artesianos, que o Tacá acabou de ir, vai vir para o nosso município. A gente precisa de muito mais. Então, assim, ele é a pessoa mais preparada, tem o apoio do governo do estado, tem apoio de vários deputados estaduais e federais, tem o apoio do presidente da República. Então, ele tem o caminho já pronto para que ele vá buscar mais recursos e mais obras para o nosso município e desenvolvimento. Certo. Bons motivos. E por que os eleitores de Rurópolis não devem votar no opositor? Porque eu acredito que ele não vai fazer o que realmente está dizendo, trazer o que realmente diz que vai trazer para o nosso município. Eu não acho ele, no momento, tão preparado para poder representar a nossa sociedade. Ok. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, né? Quem vai falar por último vai ser a professora Márcia Deodato. E antes de finalizar, eu peço para você que nos assiste, faça 3 coisas. Curta, comente, compartilhe.
para que mais pessoas cheguem ao conhecimento aí desse bate-papo que tivemos aí com a professora e possam conhecer as suas ideias, sua visão de mundo, suas propostas, né? E agradeço, professora, mais uma vez, agradeço aí a você nos oportunizar esse privilégio de estarmos nessa troca de ideias aqui. O Rurópolis.online tem uma proposta, mais ou menos assim, professora. A minha proposta de portal de notícia, hoje está tudo muito rápido, WhatsApp, né? Então, aconteceu um acidente de moto ali e tal, de trânsito, e o cara tirou uma foto, fez um vídeo, postou lá. Na verdade, isso não é notícia, porque se fosse notícia, teria lá o nome do acidentado, para onde ele foi encaminhado, quais as consequências. Isso não é notícia, eu encaro isso como uma mera fofoca. É uma coisa assim rápida ali que o cara não tem, aí fica um monte de informação desencontrada. Já teve caso assim, devido à facilidade das redes sociais, das pessoas matarem um ser humano e depois ele aparecer vivo, né? Foi fulano que morreu ali no acidente ali e depois não era a pessoa aqui. Então, quer dizer, muita informação desencontrada. A proposta do Rurópolis.online é trazer conteúdo tranquilo, sereno, construído com pesquisa, com informação. Então, se eu postar uma notícia, ela vai ter a origem e vai ter a responsabilização. Eu sou o dono do portal e sou responsável pelo que eu estou postando aqui. Então, está ocorrendo muitos acidentes, em vez de eu ir correr atrás de uma foto de cada acidentado, eu vou no setor de trânsito e verifico o que está sendo feito para resolver, para minimizar essa questão, né? Quem tem razão, qual a mão certa, qual a via certa, um ponto. Então, assim, eu olho para o mundo de forma resolutiva e não a questão da problemática. Então, por conta disso, o portal Rurópolis Online se propôs fazer entrevista com pessoas diferenciadas, né? Aproveitei o momento da política, né, para criar uma certa autoridade aí junto aos nossos internautas, né, os nossos leitores, né, porque a entrevista ela é feita, gravado o vídeo, depois eu transcrevo em áudio e depois eu transformo esse áudio em texto, então ela tem nos dois formatos, porque nós temos um público que gosta às vezes de vídeo, mas temos também aquele que gosta de leitura, né? Então eu prefiro atender essas duas demandas. Então agradeço de coração, demora um pouquinho até que a gente produza tudo e organize, mas sempre buscando produzir conteúdo de extrema qualidade e você tem a nossa gratidão porque você está nos ajudando nesse processo. Muito obrigado pela sua presença. E agora o mais importante que eu quero que você faça. Você olha ali para a câmera e peça o seu voto. Lembra o número, direitinho? Lembro. Peça o seu voto para o eleitor ruropolense, diga o seu número, diga o número do seu candidato a prefeito e faça as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu quero te agradecer, Adaías, pela oportunidade de estar aqui conversando com as pessoas através do Rurópolis Online. É um portal que eu confio, por isso estou aqui, né? E dizer assim que eu estou à disposição da sociedade para poder representar, assim como eu represento a comunidade Bela Vista em qualquer situação que eles me chamem, eu estou à disposição para também representar o município, né? Eu estou candidata por uma necessidade mesmo que a gente viu no nosso meio, lá na comunidade, para a gente tentar resolver alguns problemas. E dentre esses problemas, eles também existem em todo o município. E assim meu número é 13333, professora Márcia Deodato, e peço a você um voto de confiança para que, estando na Câmara, represente todos vocês, represente a nossa sociedade, toda a comunidade ruropolense. E peço para você também um voto de confiança no nosso candidato a prefeito, né, que é o Neném da Serraria, e Patrícia, número 15. Vote consciente, vote em mulher, né, vote na professora Márcia, 13333. Muito obrigado.